Convenção sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças. Os Estados signatários da presente convenção, firmemente convictos de que os interesses da criança são de primordial importância em todas as questões relativas à sua guarda, desejando proteger a criança, no plano internacional, dos efeitos prejudiciais resultantes de mudança de domicílio ou de retenção ilícitas e estabelecer procedimentos que garantam o retorno imediato da criança ao estado de sua residência habitual, bem como assegurar a proteção do direito de visita. Decidiram concluir uma convenção para esse efeito e acordaram nas seguintes disposições. Capítulo 1. Âmbito da Convenção. Artigo 1. A presente convenção tem por objetivo a assegurar o retorno imediato de crianças ilicitamente transferidas para qualquer estado contratante ou nele retidas indevidamente. B. Fazer respeitar de maneira efetiva nos outros estados contratantes os direitos de guarda e de visita existentes num estado contratante. Artigo 2. Os estados contratantes deverão tomar todas as medidas apropriadas que visem assegurar, nos respectivos territórios, a concretização dos objetivos da convenção. Para tal, deverão recorrer a procedimentos de urgência. Artigo 3. A transferência ou a retenção de uma criança é considerada ilícita quando a tenha havido violação ao direito de guarda atribuído à pessoa ou à instituição ou a qualquer outro organismo, individual ou conjuntamente, pela lei do estado onde a criança tivesse sua residência habitual imediatamente antes de sua transferência ou da sua retenção, e b. Esse direito estivesse sendo exercido de maneira efetiva, individual ou em conjuntamente, no momento da transferência ou da retenção, ou devesse estar sendo se tais acontecimentos não tivessem ocorrido. O direito de guarda referido na linha pode resultar de uma atribuição de pleno direito, de uma decisão judicial ou administrativa ou de um acordo vigente segundo o direito desse estado. Artigo 4. A convenção aplica-se a qualquer criança que tenha residência habitual num estado contratante, imediatamente antes da violação do direito de guarda ou de visita. A aplicação da convenção cessa quando a criança atingir a idade de 16 anos. Artigo 5. Nos termos da presente convenção, o direito de guarda compreenderá os direitos relativos aos cuidados com a pessoa da criança e, em particular, o direito de decidir sobre o lugar da sua residência. B. O direito de visitar compreenderá o direito de levar uma criança, por um período limitado de tempo, para um lugar diferente daquele onde ela habitualmente reside. Capítulo LL. Autoridades Centrais. Artigo 6. Cada estado contratante designará uma autoridade central encarregada de dar cumprimento às obrigações que são impostas pela presente convenção. Estados federais, estados em que vigorem vários sistemas legais ou estados em que existam organizações territoriais autônomas terão a liberdade de designar mais de uma autoridade central e de especificar a extensão territorial dos poderes de cada uma delas. O estado que utilize esta faculdade deverá designar a autoridade central a qual os pedidos poderão ser dirigidos para o efeito de virem a ser transmitidos à autoridade central internamente competente nesse estado. Artigo 7. As autoridades centrais devem cooperar entre si e promover a colaboração entre as autoridades competentes dos seus respectivos estados, de forma a assegurar o retorno imediato das crianças e a realizar os demais objetivos da presente convenção. Em particular, deverão tomar, quer diretamente, quer através de um intermediário, todas as medidas apropriadas para a localizar uma criança transferida ou retida ilicitamente. B. Evitar novos danos à criança, ou prejuízos às partes interessadas, tomando ou fazendo tomar medidas preventivas. C. Assegurar a entrega voluntária da criança ou facilitar uma solução amigável. D. Proceder, quando desejável, à troça de informações relativas à situação social da criança. E fornecer informações de caráter geral sobre a legislação de seu estado relativa à aplicação da convenção. F. Dar início ou favorecer a abertura de processo judicial ou administrativo que vise o retomo da criança ou, quando for o caso, que permita a organização ou o exercício efetivo do direito de visita. G. Acordar ou facilitar, conforme as circunstâncias, a obtenção de assistência judiciária e jurídica, incluindo a participação de um advogado. H. Assegurar no plano administrativo, quando necessário e oportuno, o retorno sem perigo da criança. E manterem-se mutuamente informados sobre o funcionamento da convenção e, tanto quanto possível, eliminarem os obstáculos que eventualmente se oponham à aplicação desta. Capítulo 3º. Retorno da criança. Artigo 8. Qualquer pessoa, instituição ou organismo que julgue que uma criança tenha sido transferida ou retirada em violação a um direito de guarda pode participar o fato à autoridade central do estado de residência habitual da criança ou à autoridade central de qualquer outro estado contratante, para que lhe seja prestada assistência para assegurar o retorno da criança. O pedido deve conter a informação sobre a identidade do requerente, da criança e da pessoa a quem se atribui a transferência ou a retenção da criança. B. Caso possível, a data de nascimento da criança. C. Os motivos em que o requerente se baseia para exigir o retomo da criança. D. Todas as informações disponíveis relativas à localização da criança e à identidade da pessoa com a qual presumivelmente se encontra a criança. O pedido pode ser acompanhado ou complementado por e cópia autenticada de qualquer decisão ou acordo considerado relevante. F. Atestado ou declaração emitidos pela autoridade central, ou por qualquer outra entidade competente do estado de residência habitual, ou por uma pessoa qualificada, relativa à legislação desse estado na matéria. G. Qualquer outro documento considerado relevante. Artigo 9. Quando a autoridade central que recebeu o pedido mencionado no artigo 8 tiver razões para acreditar que a criança se encontra em outro estado contratante, deverá transmitir o pedido, diretamente sem demora, à autoridade central desse estado contratante e disso informará a autoridade central requerente ou, se for caso, o próprio requerente. Artigo 10. A autoridade central do estado onde a criança se encontrar deverá tomar ou fazer com que se tomem todas as medidas apropriadas para assegurar a entrega voluntária da mesma. Artigo 11. As autoridades judiciais ou administrativas dos estados contratantes deverão adotar medidas de urgência com vistas ao retomo da criança. Se a respectiva autoridade judicial ou administrativa não tiver tomado uma decisão no prazo de 6 semanas a contar da data em que o pedido lhe foi apresentado, o requerente ou autoridade central do estado requerido, por sua própria iniciativa ou a pedido da autoridade central do estado requerente, poderá solicitar uma declaração sobre as razões da demora. Se for a autoridade central do estado requerido a receber a resposta, esta autoridade deverá transmitir à autoridade central do estado requerente ou, se for o caso, ao próprio requerente. Artigo 12.
Quando uma criança tiver sido ilicitamente transferida ou retida nos termos do artigo 3 e tenha decorrido um período de menos de um ano entre a data da transferência ou da retenção indevidas e a data do início do processo perante a autoridade judicial ou administrativa do estado contratante onde a criança se encontrar, a autoridade respectiva deverá ordenar o retomo imediato da criança. A autoridade judicial ou administrativa respectiva, mesmo após expirado o período de um ano referido no parágrafo anterior, deverá ordenar o retorno da criança, salvo quando for provado que a criança já se encontra integrada no seu novo meio. Quando a autoridade judicial ou administrativa do estado requerido tiver razões para crer que a criança tenha sido levada para outro estado, poderá suspender o processo ou rejeitar o pedido para o retomo da criança. Artigo 13. Sem prejuízo das disposições contidas no artigo anterior, a autoridade judicial ou administrativa do estado requerido não é obrigada a ordenar o retomo da criança se a pessoa, instituição ou organismo que se opõe a seu retomo provar que a pessoa, instituição ou organismo que tinha seu cuidado a pessoa da criança não exercia efetivamente o direito de guarda na época da transferência ou da retenção, ou que havia consentido ou concordado posteriormente com esta transferência ou retenção, ou b. que existe um risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a perigos de ordem física ou psíquica, ou, de qualquer outro modo, ficar numa situação intolerável. A autoridade judicial ou administrativa pode também recusar-se a ordenar o retorno da criança se verificar que esta se opõe a ele que a criança atingiu já idade e grau de maturidade tais que seja apropriado levar em consideração as suas opiniões sobre o assunto. Ao apreciar as circunstâncias referidas neste artigo, as autoridades judiciais ou administrativas deverão tomar em consideração as informações relativas à situação social da criança fornecidas pela autoridade central ou por qualquer outra autoridade competente do estado de residência habitual da criança. Artigo 14. Para determinar a ocorrência de uma transferência ou retenção ilícitas nos termos do artigo 3, as autoridades judiciais ou administrativas do estado requerido poderão tomar ciência diretamente do direito e das decisões judiciais ou administrativas, formalmente reconhecidas ou não, no estado de residência habitual da criança sem ter de recorrer a procedimentos específicos para a comprovação dessa legislação ou para o reconhecimento de decisões estrangeiras que seriam de outra forma aplicáveis. Artigo 5. As autoridades judiciais ou administrativas de um estado contratante podem, antes de ordenar o retorno da criança, solicitar a produção pelo requerente de decisão ou de atestado passado pelas autoridades do estado de residência habitual da criança comprovando que a transferência ou retenção deu-se de forma ilícita nos termos do artigo 3 da Convenção, desde que essa decisão ou atestado possam ser obtidas no referido estado. As autoridades centrais dos estados contratantes deverão, na medida do possível, auxiliar os requerentes a obter tal decisão ou atestado. Artigo 16. Depois de terem sido informadas da transferência ou retenção ilícitas de uma criança, nos termos do artigo 3, as autoridades judiciais ou administrativas do estado contratante para onde a criança tenha sido levada ou onde esteja retida não poderão tomar decisões sobre o fundo do direito de guarda sem que fique determinado não estarem reunidas as condições previstas na presente convenção para o retorno da criança ou sem que haja transcorrido um período razoável de tempo sem que seja apresentado o pedido de aplicação da presente convenção. Artigo 17. O simples fato de que uma decisão relativa à guarda tenha sido tomada ou seja passível de reconhecimento no estado requerido não poderá servir de base para justificar a recusa de fazer retornar a criança nos termos desta convenção, mas as autoridades judiciais ou administrativas do estado requerido poderão levar em consideração os motivos dessa decisão na aplicação da presente convenção. Artigo 18. As disposições deste capítulo não limitam o poder das autoridades judiciais ou administrativas para ordenar o retorno da criança a qualquer momento. Artigo 19. Qualquer decisão sobre o retorno da criança, tomada nos termos da presente convenção, não afetam os fundamentos do direito de guarda. Artigo 20. O retomo da criança de acordo com as disposições contidas no artigo 12 poderá ser recusado quando não for compatível com os princípios fundamentais do Estado requerido com relação à proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Capítulo 4. Direito de visita. Artigo 21. O pedido que tenha por objetivo a organização ou a proteção do efetivo exercício do direito de visita poderá ser dirigido à autoridade central de um estado contratante nas mesmas condições do pedido que vise o retomo da criança. As autoridades centrais, incumbe, de acordo com os deveres de cooperação previstos no artigo 7, promover o exercício pacífico do direito de visita, bem como o preenchimento de todas as condições indispensáveis ao exercício deste direito. As autoridades contrais deverão tomar providências no sentido de remover, tanto quanto possível, todos os obstáculos ao exercício desse mesmo direito. As autoridades centrais podem, diretamente ou por meio de intermediários, iniciar ou favorecer o procedimento legal com o intuito de organizar ou proteger o direito de visita e assegurar a observância das condições a que o exercício deste direito esteja sujeito. Capítulo 5. Disposições Gerais. Artigo 22. Nenhuma calção ou depósito, qualquer que seja sua denominação, poderá ser imposta para garantir o pagamento de custos e despesas relativas aos processos judiciais ou administrativos previstos na presente convenção. Artigo 23. Nenhuma legalização ou formalidade similar serão exigíveis no contexto da presente convenção. Artigo 24. Os pedidos, comunicações e outros documentos serão enviados na língua original à autoridade central do Estado requerido e acompanhados de uma tradução na língua oficial ou numa das línguas oficiais desse Estado, ou, quando tal tradução for dificilmente realizável, de uma tradução em francês ou inglês. No entanto, um Estado contratante poderá, fazendo a reserva prevista no artigo 42, opor-se à aguda utilização seja do francês, seja do inglês, mas não de ambos, em todo pedido, comunicação ou outro documento enviado à respectiva autoridade central. Artigo 25. Os nacionais de um Estado contratante e as pessoas que habitualmente residam nesse Estado terão direito, em tudo o que esteja relacionado à aplicação da presente convenção, à assistência judiciária e jurídica em qualquer outro Estado contratante, nas mesmas condições dos nacionais desse outro Estado e das pessoas que nele habitualmente residam. Artigo 26. Cada autoridade central deverá arcar com os custos resultantes da aplicação da convenção. A autoridade central e os outros serviços públicos dos estados contratantes não deverão exigir o pagamento de custas pela apresentação de pedidos feitos nos termos da presente convenção. Não poderão, em especial, exigir do requerente o pagamento de custos e despesas relacionadas ao processo ou, eventualmente, decorrentes da participação de advogado ou de consultor jurídico. No entanto, poderão exigir o pagamento das despesas ocasionadas pelo retorno da criança.
Todavia, qualquer Estado contratante poderá, ao fazer a reserva prevista no artigo 42, declarar que não se obriga ao pagamento dos encargos previstos no parágrafo anterior, referentes à participação de advogado ou de consultor jurídico ou ao pagamento dos custos judiciais, exceto se esses encargos puderem ser cobertos pelo seu sistema de assistência judiciária e jurídica. Ao ordenar o retomo da criança ou ao regular o direito de visita no quadro da presente convenção, as autoridades judiciais ou administrativas podem, caso necessário, impor à pessoa que transferiu, que reteve a criança ou que tenha impedido o exercício do direito de visita o pagamento de todas as despesas necessárias efetuadas pelo requerente ou em seu nome, inclusive as despesas de viagem, as despesas efetuadas com a representação judiciária do requerente e as despesas com o retorno da criança, bem como todos os custos e despesas incorridos na localização da criança. Artigo 27. Quando for constatado que as condições exigidas pela presente convenção não se encontram preenchidas ou que o pedido não tem fundamento, a autoridade central não será obrigada a recebê-lo. Nesse caso, a autoridade central informará de imediato o requerente ou, se for o caso, a autoridade central que haja remetido o pedido das suas razões. Artigo 28. A autoridade central poderá exigir que o pedido seja acompanhado de uma autorização escrita dando-lhe poderes para agir em nome do requerente ou para nomear o representante habilitado a agir em seu nome. Artigo 29. A convenção não impedirá qualquer pessoa, instituição ou organismo que julgue ter havido violação do direito de guarda ou de visita, nos termos dos artigos 3 ou 21, de dirigir-se diretamente às autoridades judiciais ou administrativas de qualquer dos estados contratantes, ao abrigo ou não das disposições da presente convenção. Artigo 30. Todo pedido apresentado às autoridades centrais ou diretamente às autoridades judiciais ou administrativas de um estado contratante nos termos da presente convenção, bem como qualquer documento ou informação a ele anexado ou fornecido por uma autoridade central, deverá ser admissível para os tribunais ou para as autoridades administrativas dos estados contratantes. Artigo 31. Com relação a um estado que, em matéria de guarda de criança, possua 2 ou mais sistemas de direito aplicáveis em diferentes unidades territoriais. A qualquer referência à residência habitual nesse estado significa residência habitual numa unidade territorial desse estado. B. Qualquer referência à lei do estado de residência habitual corresponde à lei da unidade territorial onde a criança tenha sua residência habitual. Artigo 32. Com relação a um estado que, em matéria de guarda de criança, possua 2 ou vários sistemas de direito aplicáveis a diferentes categorias de pessoas, qualquer referência à lei desse estado corresponderá à referência ao sistema legal definido pelo direito deste estado. Artigo 33. Um estado no qual diferentes unidades territoriais tenham as suas próprias regras de direito em matéria de guarda de crianças não será obrigado a aplicar a presente convenção nos casos em que outro estado com um sistema de direito unificado não esteja obrigado a aplicá-la. Artigo 34. Nas matérias às quais se aplique a presente convenção, esta prevalecerá sobre a Convenção de 5 de outubro de 1961 relativa à competência das autoridades e a lei aplicável em matéria de proteção de menores, no caso dos estados partes ambas convenções. Por outro lado, a presente convenção não impedirá que outro instrumento internacional em vigor entre o estado de origem e o estado requerido ou que o direito não convencional do estado requerido sejam invocados para obter o retorno de uma criança que tenha sido ilicitamente transferida ou retida, ou para organizar direito de visita. Artigo 35. Nos estados contratantes, a presente convenção aplica-se apenas às transferências fictícias ou às retenções ilícitas ocorridas após sua entrada em vigor nesses estados. Caso tenham sido feitas as declarações previstas nos artigos 39 ou 40, a referência a um estado contratante feita no parágrafo anterior corresponderá à referência à unidade ou às unidades territoriais às quais a convenção se aplica. Artigo 36. Nenhuma disposição da presente convenção impedirá que 2 ou mais estados contratares, com o objetivo de reduzir as restrições a que poderia estar sujeito o retomo da criança, estabeleçam entre si um acordo para derrogar as disposições que possam implicar tais restrições. Capítulo 6. Cláusulas finais. Artigo 37. A convenção é aberta à assinatura dos estados que eram membros da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado quando de sua 14ª sessão. A convenção será ratificada, aceita ou aprovada e os instrumentos de ratificação, de aceitação ou de aprovação serão depositados junto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos. Artigo 38. Qualquer outro estado poderá aderir à convenção. O instrumento de adesão será depositado junto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos. A convenção entrará em vigor, para o estado aderente, no primeiro dia do terceiro mês após o depósito de seu instrumento de adesão. A adesão apenas produzirá efeito nas relações entre o estado aderente e os estados contratantes que tenham declarado aceitar essa adesão. Esta declaração deverá ser igualmente feita por qualquer estado membro que ratifique, aceite ou aprove a convenção após tal adesão. Esta declaração será depositada junto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos, que, por via diplomática, enviará uma cópia autenticada a cada um dos estados contratantes. A convenção entrará em vigor entre o estado aderente e o estado que tenha declarado aceitar essa adesão no primeiro dia do terceiro mês após o depósito da declaração de aceitação. Artigo 39. Qualquer estado poderá, no momento da assinatura, da ratificação, da aceitação, da aprovação ou da adesão, declarar que a convenção será aplicável ao conjunto dos territórios que internacionalmente representa ou apenas a um ou mais deles. Essa declaração produzirá efeito no momento em que a convenção entrar em vigor para esse estado. Tal declaração, bem como qualquer extensão posterior, será notificada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos. Artigo 40. O estado contratante que compreenda 2 ou mais unidades territoriais nas quais sejam aplicáveis diferentes sistemas de direito em relação às matérias reguladas pela presente convenção poderá declarar, no momento da assinatura, da ratificação, da aceitação, da aprovação ou da adesão, que a presente convenção deverá aplicar-se a todas as suas unidades territoriais ou somente a uma ou mais delas. E poderá, a qualquer momento, modificar essa declaração apresentando outra em substituição. Tais declarações serão notificadas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos, e mencionando expressamente as unidades territoriais às quais a convenção será aplicável. Artigo 41. Quando o Estado contratante possua um sistema de governo em virtude do qual os poderes executivo, judiciário e legislativo sejam partilhados entre autoridades centrais e outras autoridades desse Estado, a assinatura, ratificação, aceitação ou aprovação da convenção, ou adesão a esta, ou a declaração feita nos termos do artigo 40, não trará qualquer consequência quanto à partilha interna de poderes nesse Estado. Artigo 42.
Todo o Estado contratante poderá, até o momento da ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, ou quando de uma declaração feita nos termos dos artigos 39 ou 40, fazer uma ou ambas reservas previstas nos artigos 24 e 26, terceiro parágrafo. Nenhuma outra reserva será admitida. Qualquer Estado poderá, a qualquer momento, retirar uma reserva que haja feito. A retirada deverá ser notificada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos. O efeito da reserva cessará no primeiro dia do terceiro mês após a notificação mencionada no parágrafo anterior. Artigo 43. A Convenção entrará em vigor no primeiro dia do terceiro mês após o depósito do terceiro instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão previsto nos artigos 37 e 38. Em seguida, a Convenção entrará em vigor. Um para cada Estado que a ratifique, aceite, aprove ou a ela adira posteriormente, no primeiro dia do terceiro mês após o depósito do respectivo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão. 2 para os territórios ou unidades territoriais onde a Convenção tenha sido tornada extensiva nos termos dos artigos 39 ou 40, no primeiro dia do terceiro mês após a notificação prevista nesses artigos. Artigo 44. A Convenção terá uma duração de 5 anos a partir da data da sua entrada em vigor, em conformidade com o primeiro parágrafo do artigo 43, mesmo para os Estados que a tenham ratificado, aceito, aprovado ou ela aderido posteriormente. A Convenção será tacitamente renovada de 5 em 5 anos, salvo denúncia. A denúncia deverá ser notificada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos pelo menos 6 meses antes de expirar-se o período de 5 anos. A denúncia poderá limitar-se a certos territórios ou unidades territoriais onde a Convenção vigore. A denúncia só produzirá efeito em relação ao Estado que a tenha notificado. A Convenção permanecerá em vigor para os outros Estados contratantes. Artigo 45. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos notificará os membros da Conferência, bem como os Estados que a ela tenham aderido em conformidade com as disposições contidas no artigo 38. 1 das assinaturas, ratificações, aceitações e aprovações referidas no artigo 37. 2 das adesões referidas no artigo 38. 3 da data em que a Convenção entrará em vigor, de acordo com o artigo 43. 4 das extensões referidas no artigo 39. 5 das declarações mencionadas nos artigos 38 e 40. 6 das reservas previstas nos artigos 24 e 26, terceiro parágrafo, e das retiradas de reservas previstas no artigo 42. 7 das denúncias referidas no artigo 44. Em fe do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados, assinaram a presente convenção. Feita na Haia, em 25 de outubro de 1980, em francês e inglês, sendo ambos os textos igualmente originais, no único exemplar, que será depositado nos arquivos do Governo do Reino dos Países Baixos e do qual será remetida, por via diplomática, uma cópia certificada conforme a cada um dos Estados membros da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado a data da sua 14ª sessão.